Bom dia, gente, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras, hoje com capítulo 15 de Atos, um momento histórico da nossa igreja, histórico da igreja cristã, né, que aconteceu o primeiro concílio. Vamos estar orando para Deus falar conosco a partir disso. Obrigada, Deus, obrigada porque tu estabeleceste a tua igreja na terra, Deus, e há 2000 anos atrás, tu estavas com teu filho, Jesus, operando no meio dos homens, levantando aqueles 12 que começaram uma obra, com a presença do teu Espírito Santo, e essa obra se mantém até hoje sobre toda a face da terra. Glórias ao teu nome, Senhor. Te pedimos, Pai, fala conosco hoje, fala ao nosso coração. Queremos verdadeiramente ouvir a tua voz, entender o nosso papel no meio disso tudo. É uma obra tão grandiosa, Deus. Obrigada por esse privilégio de ser parte de tudo isso. Fala conosco, Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Esqueci aqui de colocar a gente no modo agora, né? Mostrando tudo aqui. Vamos começar com lembrando, né? Sobre Atos 14, a gente viu que Paulo e Barnabé estavam em Icônio, e aí foram à sinagoga para pregar ali, né, para aquele povo escolhido de Deus antes, e eles falaram de tal modo, diz a palavra, que uma grande multidão de judeus e de gentios veio a crer. Lembra que a palavra agora ela estava sendo colocada, né, de uma forma mais ampla. Aí eu coloquei em vermelhinho aqui para a gente lembrar que os judeus que tinham recusado a crer, eles incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. E aí formou-se uma conspiração de gentios e judeus, não foi um povo só. Vejam como esses gentios, que não tinham uma base muito sólida, não sabiam para que lado ia. É muito importante a gente entender que se a gente não tem o pé fincado na rocha, a gente é levado por ventos de doutrina, né? Isso está mostrado aí. E aí, juntamente com os líderes, esses gentios e judeus tentaram maltratar Paulo e Barnabé e apedrejá-los, né? Quando souberam disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra, outra cidade, né? Eles estavam em Icônio, foram para Listra, e ali eles continuaram a pregar as boas novas, e houve aquela cura do paralítico de nascença, lembra? Aquela coisa lá que, claro, chama sempre a atenção das pessoas, porque todo mundo conhecia aquele homem. E aí a multidão pensou que eles eram deuses, começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. E o mestre lá, né, do culto a Zeus e Hermes queria, a Zeus em particular esse, queria oferecer sacrifícios a eles, mas eles rejeitaram o sacrifício, né, porque aquilo seria blasfêmia contra o Senhor. Lembra que eles rasgaram as vestes. Então, alguns judeus, eles chegaram de Antioquia e de Icônio, mais de 100 quilômetros de distância. Eles vieram e mudaram o ânimo da multidão. A multidão estava querendo, né, adorar a Paulo e Barnabé como deuses, e eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto, né? Mas Paulo, o povo se juntou ao redor dele, com certeza oraram, ele se levantou, ele voltou para dentro da cidade, ele não ficou com medo, mas aí no dia seguinte eles partiram para Derbe, para outra cidade, e ali pregaram as boas novas de novo e fizeram muitos discípulos, diz a palavra, né? Nunca esqueçamos disso. No meio de toda a perseguição, no meio de toda a dificuldade, eles continuavam pregando a palavra e eles continuavam fazendo muitos discípulos, ou seja, havia fruto nessa pregação.
E aí, depois deles ficarem um tempo ali em Derbe, eles voltaram, né, pelo caminho da ida, eles foram de volta para Listra, eles foram para Icônio e foram para Antioquia, desceram até o litoral, foram para Antioquia, Perge, e ali eles retornaram para Antioquia da Síria, né? Lembrando que eles voltaram fortalecendo as igrejas. Agora nós vamos começar aqui em Atos 15, versículo 15 e 1 somente, porque é muito importante essa fala aqui, né? A gente precisa focar nisso. A palavra diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Nada mais errado. Jesus nunca falou em circuncisão para a salvação, nunca falou a respeito disso. Isso é coisa da antiga aliança. A circuncisão era uma marca dos homens que eles estavam em uma aliança com Deus, né? Só que essa aliança, lembra, ela foi cumprida, ela foi encerrada no sacrifício de Jesus, e agora havia uma nova aliança que não falava em circuncisão. A nossa marca é o Espírito Santo que vive em nós. Nós temos sim uma marca, mas a marca é o Espírito Santo de Deus. E aí, só lembrando, no final do capítulo anterior, né, versículo 27, é o penúltimo versículo que diz: chegando ali quer dizer em Antioquia, né, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Isso aqui é chave, né, para nós aqui no capítulo 15. E aí, essas notícias agora, elas estavam chegando a Jerusalém, onde estava havendo um ensino distorcido. Então, veja como são as coisas, né? Eles estão pregando para gentios, para pessoas que não conhecem, né, o Antigo Testamento e as promessas de Deus, né? Tudo é muito novidade para eles, e eles estão ouvindo coisas certas e coisas erradas. Paulo claramente ensinava diferente. Lembra do que ele prega na sinagoga da Antioquia, da Psídia? A gente já viu isso, né? Antes, no capítulo 13, o versículo 39, ele diz assim: por meio dele, Jesus, né? Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, é muito importante, porque para a gente, assim, às vezes a gente lê e acha natural, mas é muito importante, a palavra de Deus, ela traz clareza, né? Quando nós temos dúvidas, questionamentos, a gente deve procurar na palavra, a gente vai ver isso intensamente nesse capítulo. Importante a gente examinar as escrituras todos os dias, e agora eu quero aproveitar essa oportunidade para resgatar essa verdade, né? Muitas heresias vieram depois dessa, essa vai ser lidada hoje, né? A necessidade de circuncisão para que haja salvação, isso é mentira, e outras mentiras foram levantadas depois disso na igreja primitiva e até hoje, né? O pode, não pode, aquelas coisas assim. Então, a sugestão, sejamos como os bereanos. E agora eu botei aqui, o que esse negócio está fazendo aqui? A chamada do Apegando-se às Escrituras. Dá uma olhada aqui, olha. O nosso versículo base é Atos 17:11, que a gente ainda vai chegar. E Atos 17:11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem que estava sendo pregada ali pelos apóstolos, né, com grande interesse, fazendo o quê? Examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Minha gente, esse livro, a Bíblia, é a base da nossa fé.
mas olhando a história, você vê como Deus teve o cuidado de preservar o que é verdade escrito ali, porque muitos ensinamentos se desviam daquilo que está ali. Aquilo que aconteceu no Éden, né? Deus disse alguma coisa a Adão e Eva, aí vem o inimigo e diz, olha, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, nós precisamos conhecer firmemente a palavra, estar sempre olhando, consultando, estudando, memorizando, para que a gente saiba o que é e o que não é, tá? Vamos seguindo. Lembrar disso para a gente conversar mais tarde, muito importante. Prosseguindo nos versículos 2 e 3. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham sido convertidos, como os gentios tinham se convertido, perdão. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Certamente, há entendimentos diferentes entre os crentes. Essa é uma coisa muito importante da gente entender. E isso é uma coisa que me constrangia muito no passado, eu quero confessar. No passado, eu tinha muito problema de dizer, tanto é que eu resolvi que eu não ia fazer seminário, né? No passado, muitos anos, eu sou convertida há 20 e tantos anos, quase 30 anos, na verdade. E eu dizia, eu não quero ir para o seminário, porque essas pessoas estudam e não se entendem. Um acha uma coisa, outro acha outra coisa. Mas isso tem muito a ver com história, né? Com palavras que foram levantadas. Precisa ser assim, precisa ser assado. Então, hoje, eu entendo que é importante a gente manter a unidade no que é central. Por exemplo, a salvação é apenas através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso aí a gente não abre mão. Isso aqui precisa ser verdade. Para a gente estar junto, vamos dizer assim, né? Caminhar juntos. Agora, com as questões secundárias, a gente precisa ter amor, entender que às vezes a pessoa tem uma compreensão diferente da nossa, mas numa coisa que não é central. Por exemplo, batismo. Batismo é por imersão ou batismo é por aspersão? Aspersão é assim, né? Aquele que a gente faz lá, que o pastor vem e molha a cabecinha da criança, a criança já fica toda perturbadinha ali. E aí, batismo de adulto, de criança, como é que faz, como é que não faz? Essas coisas nós entendemos como secundárias, né? E queremos concordar plenamente com as questões centrais, né? A liderança da igreja, agora mostrando aqui essa parte é muito importante, é a gente entender que houve uma discussão entre pessoas que estavam pregando a palavra, ou seja, supostamente defendendo a mesma causa, né? Pregando o mesmo presente, né? As boas novas, mas estava havendo uma contenda, estava havendo discussão. Então, o que acontece? A liderança se reúne acerca desse assunto para conversar, né? E aí, dependendo da extensão, isso pode ser um sínodo, como nós passamos esse final de semana agora, sexta e ontem, nós tivemos a reunião do sínodo diocesano, da Diocese de Recife. Mas naquela hora, né, eles estavam pegando a liderança de toda a igreja, isso é chamado um concílio, que delibera acerca daquilo que é comum a todas as igrejas, né? Todas as igrejas locais dentro da comunhão. E aí, foi nessa ocasião, né, aconteceu o primeiro concílio da igreja cristã, lá em Jerusalém. Paulo e Barnabé, eles foram escolhidos como representantes e eles foram enviados para Jerusalém para tratar dessa questão. Então, a igreja se une, né, a liderança da igreja se une para tratar das questões que precisam ser tratadas. Muitas questões administrativas hoje em dia, mas também questões doutrinárias, né? E aí,
é interessante ver que no caminho que eles estavam indo, né, ali de Antioquia até Jerusalém, eles passaram pela Fenícia e por Samaria, e ali eles contaram a respeito de como os gentios estavam se convertendo, e muita gente se alegrava com isso, né? Eu não vou colocar mapa aqui hoje, já teve mapa aqui só na vez passada, mas para ajudar você, se você ficar curioso, curiosa, a Fenícia era uma região próxima ao mar Mediterrâneo. Aqui, quando a gente olha para o mapa, normalmente à esquerda, né, a oeste de Jerusalém, noroeste, né, porque está mais para o norte, ali perto do mar Mediterrâneo, onde estavam as cidades de Tiro e Sidom, lá para cima, com relação a Jerusalém, mas descendo, né, de Antioquia da Síria, tá? E Samaria vocês já conhecem, né? Era aquela região que ficava entre a Galileia, onde Jesus foi criado, né, e a Judéia, que era onde se encontrava a cidade de Jerusalém, né? E essas duas regiões, Fenícia e Samaria, eram repletas de gentios, né? Então, vamos lá, você já sabe as histórias de Tiro e Sidom, de antigamente, né? E Samaria, aquela coisa da invasão dos povos. Enfim, continuando nos versículos 4 e 5, né? Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os enviados da igreja de Antioquia, eles se colocaram acerca dos gentios, da visão deles, do que estava acontecendo com os gentios, né? Era um lado da questão, e os outros, né? Quem? O partido religioso dos fariseus. Então, os fariseus, eles tinham muito zelo pelas leis mosaicas. E, além das leis mosaicas, também algumas leis que eles mesmos tinham criado, né? Mas a circuncisão fazia parte da lei mosaica. Então, apesar deles terem crido, então a palavra diz, eles haviam crido nas boas novas, crido que Jesus era sim o Messias, eles não queriam abrir mão da tradição mosaica, né? E aí eles também se colocaram ali defendendo que era necessário exigir a circuncisão daqueles novos convertidos, dos gentios convertidos antes que eles fossem salvos. E aí tem uma colocação, né, de um líder da igreja, Pedro. Lembra que Pedro, ele, uma certa hora lá, por causa da prisão, e ele saiu da prisão, Pedro foi para outro lugar, mas agora ele estava de volta em Jerusalém para essa ocasião, pelo menos, né? Então, ou ele estava morando ali, ou ele veio para esse encontro. Aí o texto diz assim: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha acontecido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nossos antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, todo mundo sabe que Paulo é o mensageiro, né, da boa nova do evangelho aos gentios. Mas
Pedro foi chamado primeiro para declarar que isso era válido. Lembra, eu estou falando agora do capítulo 10, quando houve aquele episódio, né, de que ele teve uma visão, e quando ele estava na casa de Simão, curtidor, e ele viu aquele lençol descendo, etc. Assim, se você não lembrar disso, vai lá no capítulo 10, e depois ele foi chamado para ir na casa do centurião Cornélio e pregar para Cornélio, que obviamente era um gentil, né? Ele era do exército italiano, e a família de Cornélio e os amigos mais chegados de Cornélio, e eles receberam o Espírito e foram batizados. Então, Pedro estava dando testemunho disso aí, né? O próprio Deus deu testemunho quando ele deu, né, derramou o Espírito Santo sobre aqueles gentios. E aí, Pedro estava tão certo que declarou que impor a lei aos gentios seria tentar a Deus. Agora a gente está querendo inventar. Deus quer fazer um negócio e a gente está dizendo, olha, ele decretou isso aqui. Ele decretou isso aqui no passado, em outra situação. Então, às vezes, a gente quer tomar a letra ao pé da letra, mas a gente tem que ter um entendimento, e esse entendimento vem através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Nós temos recursos para entender. Ah, Deus mudou? Não, ele não mudou. Ele faz parte da história, né? Deus é sempre o mesmo, mas a história evolui. E a gente passou da antiga aliança, que era quando a circuncisão era exigida, como uma marca. Hoje nós temos uma marca do Espírito Santo, como eu falei, né? E a evidência disso é a nossa transformação. Se liga aí, se você não tem a circuncisão, não tem problema, mas ter a transformação é necessário. E aí, importante, né, que Pedro ressaltou, nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, como eles também foram, né? Todos nós somos salvos pela graça. Prosseguindo agora, versículo 12. Testemunho de Barnabé e Paulo, de novo, né? Toda a assembleia ficou em silêncio com aquela palavra de Pedro, porque a gente sabe que ele era muito incisivo, né? Ali. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Ou seja, não estava havendo distinção. O que tinha acontecido no meio dos judeus convertidos estava acontecendo no meio dos gentios convertidos. Não havia necessidade de nada. Todo mundo que ele estava falando ali com relação aos gentios não era circuncidado, e nem por isso eles estavam tendo alguma coisa, o que quer que fosse, diferente do que estava acontecendo na conversão dos antigos, né, dos judeus tradicionais, tá? E aí, não aconteceu apenas com Pedro, aconteceu também com Paulo e Barnabé, e eles estão dando testemunho, né, desses sinais e maravilhas, o derramar do Espírito que aconteceu entre os gentios. Muito importante isso. A gente não é argumentar e brigar, é colocar a verdade. O que existiu de verdade? Olha, eu vi isso, eu vivenciei isso, e isso é verdade na minha vida. E o Espírito Santo, ele vai colocar a luz ali para todos entenderem a verdade. E aí, continuando no texto agora, né, no versículo 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas? Olha agora, Tiago citando as escrituras. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e
todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Eu grifei 2 trechos aqui, porque como o texto é longo, talvez a gente perca um pouco a perspectiva, tá? Então, dá para ver aqui pela pontuação, ele diz assim, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Então, aqui nós estamos vendo com aspas, se você for olhar a sua Bíblia, está assim também. O texto conforme está escrito. E aí, depois tem um comentário, né, de Tiago. Essas palavras dos profetas que são conhecidas desde os tempos antigos, tá? E aí, eu quero esclarecer 2 coisas aqui nesse trecho, né? Primeiro, que esse Tiago, ele não é o Tiago apóstolo, lembra que ele foi morto à espada. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que claramente assumiu um papel de liderança agora na igreja, né? E Tiago vem reforçando a palavra de Pedro, né? Esse Simão aqui é Pedro, Simão Pedro, que ele está falando. Ele diz, Simão expôs como Deus no princípio fez assim. A experiência que Simão Pedro teve lá no capítulo 10, né? Então, ele reforça isso e ele traz uma palavra de profecia das escrituras, né? E junto disso ele traz uma proposta que a gente vai ver a seguir. Então, Tiago está citando aqui, eu pensei para a gente o trecho de Amós, no capítulo 9, versículos 11 e 12. Veja o texto como é muito, muito parecido com as palavras citadas por Tiago. Ele diz, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, ou seja, o que vem remanescente, né, do povo judaico, como também as nações que o Senhor quer conquistar sobre toda a terra. Declara o Senhor que realizará essas coisas. Isso está lá no profeta Amós, se você for ler, está na sua Bíblia, no Antigo Testamento, e é citado aqui por Tiago, naquele momento importante de discernimento, né? Ele vai na palavra buscar o discernimento disso. E aí, continuando agora, Tiago traz uma proposta para encerrar o conflito, minha gente. Isso se chama sabedoria do alto, viu? Isso é verdadeiramente um dom que é muito importante na liderança da igreja. Veja o que diz o texto. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, Tiago aqui, ele aplica a profecia de Amós, propondo uma solução. Ele diz, olha, a palavra de Deus, lá em Amós 9, está dizendo que esse povo também vem. Agora, precisa haver uma convivência em unidade daqueles judeus com os gentios, que não tinham as mesmas tradições. Só que os judeus, eles continuavam ouvindo a palavra nas sinagogas, e ali semanalmente era pregado, né, todos os sábados, eram pregado a palavra que era o Antigo Testamento, né? E aí, qual é a proposta de Tiago? Que fosse, né, colocada a unidade através de abstenção.
a abstenção de comida contaminada pelos ídolos, que, veja, isso é o quê? É idolatria, porque aquela comida é como certas coisas hoje em dia, né? Uma fitinha do Senhor do Bonfim para eu conseguir uma coisa. Não, eu sou cristã, eu creio em Deus, né? Jesus é meu Salvador, mas eu fico com uma fitinha aqui esperando que o Senhor do Bonfim realize um desejo na minha vida. Não, isso tira. A idolatria tira, né? Então, a comida contaminada pelos ídolos sai, abstinência. Abster-se de imoralidade sexual, que era uma prática natural, né, daquele povo que seguia deuses estranhos, né? Muitos deuses tinham até o exercício do sexo como uma forma de adoração, né? E Deus, isso é completamente contra a regra de Deus. Então, abster-se da imoralidade sexual, importante, e abster-se da carne de animais estrangulados e do sangue. Por quê? Porque aquilo deixava aquelas pessoas, né, como que apoiando ou se unindo a alguma coisa que foi oferecida a deuses, né? Então, eles estariam se aglomerando ali. E essa coisa, mais tarde a gente vai ver explicações nas cartas de Paulo, né? Ele explicando, olha, se você acha, porque a carne era vendida de uma forma mais barata depois, essa carne que era oferecida aos ídolos, e tinha gente que dizia assim, olha, eu não estou louvando a ele não, eu só queria comer a carne mesmo. Então, Paulo explica, né, que, olha, se você quer comer a carne e isso para você não é louvor a nenhum Deus estranho, não tem problema comer, mas se houver gente olhando e se escandalizando com isso, não faça, não escandalize o seu irmão, que vai ficar pensando, né, nessas coisas, pode, não pode, tem discussão até hoje sobre coisas que pode ou que não pode, né? Então, a lei de Deus não diz que você não pode comer carne, ele tinha algumas restrições mais sanitárias, né? Deus tinha cuidado com a saúde do povo dele, mas ele disse lá a Pedro, né, pode comer tudinho que está aqui dentro desse lençol, lembra? Pode comer, não tem restrição, ele falou. Enfim, vamos prosseguir aqui, seguir regras que eram pregadas semanalmente nas sinagogas, era uma forma de estabelecer uma convivência harmoniosa. Prosseguindo no versículo 22, então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Então, a decisão é tomada. Tiago colocou a proposta e ele, como líder, justificou por que ele achava. Então, ele usou a sabedoria do alto, ele pensou, né, veio para ele uma proposta de harmonia. Como é que a gente faz para estarmos convivendo em harmonia, sem haver exigência de lado a lado? E agora, essa proposta foi aceita no meio dos apóstolos, que eram os líderes, e os presbíteros, que são os anciãos. Então, hoje, especialmente, homenageando nosso irmãozinho Yuri Antunes, que agora virou um pastor presbítero. Antes, ele era um pastor diácono, ajudante. Hoje, ele é, sexta-feira, né? Ele foi ordenado um pastor presbítero, um ancião da igreja, e junto com os apóstolos, que são a liderança ali. Então, é como se fosse assim, os apóstolos e os pastores sêniores, com toda a igreja, o povo. Então, isso foi feito num sínodo, que é uma reunião onde são estabelecidas, sei lá,
comissões, né? Regras para fazer isso, aquilo, datas, calendários de conferências e tudo mais, um direcionamento para a igreja, né? Discussão de evolução, muita coisa muito interessante, né? E a igreja, ou seja, as pessoas comuns também participam, né? Para isso. E aí, juntos, os apóstolos, os presbíteros e a igreja decidiram escolher entre eles e enviá-los para Antioquia, né? Com Paulo, 2, né? Judas e Silas. E aí vai ser enviada uma carta, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slides, e que é isso, é uma ata do concílio. O concílio, ele é anotado tudo em ata, é registrado em cartório hoje em dia, minha gente. A ata que eu estou falando agora do sínodo que a gente fez, com as decisões tomadas, tá? E essa carta vai ser enviada para as igrejas, né? E, em particular, para Antioquia, vai ser levada por Paulo, Barnabé, Judas e Silas. E aí se liga que Deus já está engatilhando um companheirismo entre Paulo e Silas, visando já a próxima viagem. Vai se ligando aqui que esse Silas, que estava em Jerusalém, ele agora vai ser, olha, está escrito aqui, escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes. Ele era um líder lá na igreja de Jerusalém, mas já está se encaminhando para Antioquia, e aí veremos esse cara aí de novo nos próximos capítulos. Mas continuando no texto bíblico. Com eles, enviaram a seguinte carta, por isso que esse slide está bem cheinho, eu estou colocando o texto, né, da carta que vai ser enviada às igrejas. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Parece bem com aquelas cartas de Paulo de mais tarde, né? Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências seguintes, as seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, é importante que a gente veja que houve uma decisão de exigências aqui, e a decisão não foi local, não foi de um grupo, foi de um concílio. Então, essa carta está sendo redigida pelos apóstolos e presbíteros da igreja, né? Dizendo assim, olha, nós reunidos em consenso decidimos isso, e aí colocou isso como exigência, mas sem a circuncisão, porque não era bíblico. E aí eu queria falar um detalhe, perdão, para vocês, que aqui aparece do sangue, né? E a gente não falou sobre o sangue antes. Por que abster-se de sangue, que é da lei antiga? Por quê? Porque aqueles homens acreditavam que o sangue era onde estava a vida. A vida. Então, sangue representava vida para eles. Então, eles não podiam comer galinha de cabidela, que a gente come. Como galinha de cabidela para a gente não representa vida, né? Ali, aquele sangue, a galinha morreu porque a gente cortou a garganta dela. Ou, de outro jeito, eu não sei, né? A minha mãe fazia isso na cozinha. Hoje eu não sei, porque eu já compro morta. Mas, assim, eles entendiam que no sangue estava a vida. Então, por isso, a abstenção de sangue. Como nós não acreditamos que
a vida está no sangue, mas no sopro, né, do Espírito de Deus, que bate nas nossas narinas e faz com que a gente respire vida, e aí depois que o coração para de bater e a gente para de respirar, a gente continua vivo também, né? O sangue ficou lá, o ar ficou lá, então a gente pode comer galinha de cabidela sem problema. E aí, note que eles dizem, vocês farão bem em evitar essas coisas. Então, não era uma imposição, minha gente, mas apenas uma forma de manter uma convivência tranquila no meio deles, tá? Prosseguindo aqui nos versículos 30 e 31, quando a carta é entregue lá na Antioquia. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. De novo, esses desceram a nível de altitude, tá? Eles desceram, significa que Jerusalém ficava no alto, e Antioquia ficava na beira, Antioquia da Síria, né? Estava ali na beira do mar Mediterrâneo, tá? Por isso esses desceram, mas Antioquia da Síria, sim, fica no norte, né? Às vezes a gente pode não entender bem por que eles desceram, se Antioquia da Síria está lá no norte, né? Mas é por causa disso, da altitude. Eles desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. E aí a carta era lida, né? No templo onde eles se reunissem. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Gente, não precisa se circuncidar, que bacana, né? Como era esperado, essa carta trouxe um grande alívio aos gentios convertidos, né? Que estavam crescendo em número ali, e essa exigência para eles não fazia sentido nenhum. Então, o que houve aqui agora? Agora houve paz, né? A paz trazida pela decisão sábia que foi conseguida, né, em unidade através do Espírito Santo de Deus, minha gente. Essa é uma lição tremenda para as nossas vidas hoje, porque, olha, eles estavam recebendo a decisão das autoridades e aquilo trazia refrigério para a vida deles, né? Muito importante a gente estar em harmonia, né? Em unidade. E hoje nós estamos começando, né, um jejum, orando pela unidade da nossa igreja, né? Que Deus esteja conosco, nos ajudando e nos fortalecendo em tudo isso. E agora os versículos 32 a 35, né? Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Aí eu queria ressaltar esse detalhe aqui, né? Judas e Silas, eles foram declarados profetas. Mas eu não grifei o fato de que eles eram profetas, eu firmei o que eles fizeram. Eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a função dos profetas no Novo Testamento. A gente entende profeta, né, muito como do Antigo Testamento, né? Amós, que nós falamos hoje, sei lá, Jeremias, Isaías, Daniel, uma série deles, né? Mas aqueles homens, eles tinham um papel diferente no Antigo Testamento, eles declaravam sentenças de Deus, eles falavam, né? Simplesmente eles eram transmissores, eles eram a boca, a voz de Deus, eles falavam, tanto é que eles diziam assim, diz o Senhor, né? E eles declaravam exatamente a palavra de Deus. Profeta no Novo Testamento, ele tem um novo papel. A gente tem tempo de entrar aqui em detalhes sobre isso, mas veja o que eles fazem. Eles encorajam
e fortalecem os irmãos com muitas palavras. Palavras que saem da boca deles. Então, eles não dizem assim, diz o Senhor, mas eles falam de Deus, né? De alguma coisa que eles percebem de Deus. E eu queria trazer, né, da Bíblia, biblicamente, uma evidência disso, né, a respeito dessa nova função dos profetas, que eles são para consolo, edificação e exortação. Veja o que diz o versículo 14, 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz: mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. A nossa boca hoje, nós todos somos profetas de alguma ordem, e nós devemos falar, abrir a nossa boca, mas para quê? Para edificar, para trazer as pessoas ao conhecimento de Deus, né? Para encorajar, para levar as pessoas, né, adiante, sustentando, né? Vamos para frente, vai dar certo, Deus tem esses planos e esses, porque Ele prometeu, né? Consolar, algumas vezes você está entristecido, está para baixo, e a nossa palavra encoraja, isso trazendo sempre as pessoas mais para perto de Deus, né? Importante isso, a gente aprender acerca de profetas. Nós somos todos profetas de Cristo, profetas e sacerdotes, nós somos. Enfim, versículos 36 a 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, veja, algum tempo depois, não foi imediatamente, mas me lembra que agora a gente acabou de ler que eles ficaram ensinando ali. Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, lembra? João Marcos? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Já falamos sobre isso antes, quando estávamos falando da primeira viagem de Paulo lá, né? Lá no capítulo 13. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos, porque ele era bonzinho, Barnabé era aquele que dava chance, né? Barnabé era aquele que, quando a igreja toda não queria saber de Paulo, foi lá e trouxe Paulo e levou ele para a presença dos apóstolos. Então, Barnabé era essa pessoa amorosa, encorajadora, né? Que estava ali dando uma nova chance. Ele pegou Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas, que tinha vindo de onde? De Jerusalém, um tempo atrás, e tinha permanecido, né? A gente viu agora no slide anterior, Silas escolheu permanecer, Judas voltou para Jerusalém, mas Silas ficou em Antioquia, e Paulo escolheu Silas, e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, lembra, Paulo, ele era um evangelista, mas ele também era um pastor. Então, ele tinha cuidado com as igrejas que ele tinha fundado, né? Como tal, ele queria visitar as ovelhas, ver como é que elas estavam indo, ele queria ensinar mais, e ele queria encorajar aquelas ovelhas, como ele tinha feito no trajeto da volta da primeira viagem. Então, a gente vai ver, a partir da semana que vem, a segunda viagem, nós vamos ver que ele vai na direção contrária. Agora, ele vai por terra e ele vai passando ali em Derbe, depois ele vai passar, vai de volta, Listra, né? Icônio. Então, ele vai voltando por ali, visitando aquelas igrejas que ele deixou antes, né? E aí, eu queria salientar essa parte final, minha gente, porque assim, ainda teve discórdia. A palavra diz assim, né, que houve um desentendimento sério entre Barnabé e Paulo. Minha gente, o desentendimento existe, né? Nós somos pessoas diferentes, né? Há diversidade na igreja de Deus, nós não somos robôs, né? Que agem todos do mesmo jeito. Mas veja,
diante de tudo isso, se o nosso coração está para Deus, Deus pode pegar uma situação de conflito e transformar isso em bênção. Eu fico pensando, deu um conflito, deu. Então, qual a bênção que a gente vai permitir que Deus faça aqui a partir disso? Então, o que aconteceu aqui? Duplicou a cobertura. Por quê? Porque Barnabé pegou Marcos e ele navegou para Chipre. Lembra daquela ilha lá para baixo, assim, ao sul de Antioquia? Mas Paulo, ele pegou Silas e ele partiu por terra para o outro lado. Eu já dei uma olhada, né? Essa semana, não sei se você ficou curioso, eu já fiquei curiosa. Aí, a segunda viagem de Paulo, ele não pisa em Chipre. Então, um território ficou lá para Barnabé e João Marcos, né? E o outro território, a volta, visita às igrejas, ficou para Paulo e Silas, né? Visitas dobradas, bênção dobrada, minha gente, porque com Deus é tudo assim. Amém? Vamos lá agora para o nosso encontro. Bom dia, para quem eu ainda não dei bom dia, que tá maravilha ver vocês todos aqui. Vamos falar sobre isso, minha gente. Tanta coisa, né, que nós temos aqui. Levantem a mãozinha, vamos estar falando. A gente viu, né, o primeiro concílio da Igreja Cristã. A gente viu tanta coisa, né, como se portar na discórdia, como pegar uma situação difícil, ir na palavra, ir na unidade. Vamos lá, com vocês agora. Bom dia, povo. Vai, Aninha. Bom dia a todos. Kátia, eu até anotei aqui um papelzinho, aqui uma fila, com algumas coisas aqui, mas assim, me veio muito a questão da importância da gente conhecer, né, as escrituras. Você citou lá o versículo aí do apegando-se, citou já os bereanos, mas assim, a importância de nós aqui, todos nós, conhecermos realmente as escrituras, né, para destruir todo engano que se levante contra a palavra de Deus, né? É importante que a gente conheça, porque a gente tem argumento na palavra, não é na nossa voz, não é no nosso achismo, mas o que a palavra diz para combater os enganos, né? Que foi o que Tiago trouxe, aí ele lembrou-se da profecia, então ele conhecia aquela profecia, né? Para que a gente, para se lembrar. E aí, Kátia, eu fui lá em Marcos 16, no finalzinho, Marcos 16, 15, o próprio Jesus, quando ele está fazendo o envio, né, dos discípulos, depois da ressurreição dele, ele fala assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, assim, Jesus tinha dito isso, né? Quem crê e for batizado será salvo. Ele não coloca nada aqui. Ele não diz, né? Assim, faça alguma coisa mais. Então, assim, isso aqui para a gente, porque eles eram os discípulos ali, Paulo está falando de um povo que tinha suas tradições. Então, é importante que a gente conheça as escrituras, porque a gente vai, mas eu pequei tanto, eu tenho que ir tomar um banho de sal grosso, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada. Jesus Cristo é suficiente. O sacrifício dele na cruz foi suficiente. Agora, o caminho de santificação, né, aí o que você vai fazer é necessário, mas para a sua salvação, o sacrifício da cruz basta, e ponto, né? Aleluia, glória a Deus. Isso. Essa é a verdade, né? Com aquele V maiúsculo, essa é a verdade. Quem mais vai? Vamos lá, minha gente. Muita coisa aqui para se falar a respeito desse capítulo tão especial. Vai, Maria, Ana Maria, querida. Tem que abrir o microfone, tá? Boa. Então, essa observação que a Aninha fez aí do crer e ser batizado é perfeito, porque eu fiquei pensando, caramba, é o essencial, porque ambos vai se submeter. Se eu creio, eu vou me submeter a Deus. Se eu for batizada, eu vou ter uma comunidade, né? Eu vou ter uma autoridade a ser submissa. Então, assim, a submissão tanto a Deus quanto ao homem, né? Isso aí, para mim, realmente, já tá pedindo tudo. Se submeta, né? Seja obediente tanto a Deus no crer, quanto a minha comunidade, ao meu pastor,
no caso, no batismo, porque ali é uma confissão de fé, realmente, o batismo diante da igreja, não é? Então, a submissão, para mim, define esse crer e for batizado. Perfeito, o seu ensino realmente abriu muito a minha mente nessa manhã em relação a muitas outras coisas, e essa palavra que o Senhor trouxe para a minha vida, e eu compartilho com vocês. É isso. Amém, 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 glória a Deus. Vamos mais, quem tem mais aí, minha gente, sobre essas coisas? Cadê você? Sua experiência? Deus tem que ter falado com você, a sua marca. Ana Maria, levantasse a mão de novo? Dé abriu a telinha. Não, estou tentando tirar a mãozinha aqui. Eu tiro para você, pode deixar. Eu consegui levantar a mãozinha, não, mas eu quero falar. Bom dia, meu povo. Vai, pode falar, Dé. Me chamou a atenção a respeito da sabedoria, né, na questão da liderança, para a condução das definições deles, né, como... E aí eu penso a gente como líder também fora da igreja, né, porque esses dias eu escutei uma palavra que dizia que, e esse tem sido a minha oração, que eu gostaria que a minha filiação, né, o amor de Deus por mim, desse a glória a Ele nas minhas atitudes. Então, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, e quem tem função, não só porque eu costumo dizer que o líder não é só aquele que tem o papel, né, que tem só a função, que no meu caso é o meu caso, mas a gente vê algumas pessoas que têm essa função de liderança natural no seu dia a dia, que influenciam outras pessoas. Então, me chamou muita atenção essa questão do peso não ser grande, né? Porque às vezes a gente costuma, e eu acho que tem um versículo também que fala sobre isso, né? Que depois eu não vou conseguir me lembrar agora, que não adianta eu colocar o peso para o outro se eu mesma sei que aquele não vai ser conseguido fazer, só vai ser peso. Então, me chamou muita atenção a questão do equilíbrio deles, e depois você fala como foi bem recebido. Eles, em unidade, pararam, decidiram, pensaram em não colocar o peso para o próximo, e aquilo foi muito bem recebido diante da exposição, da forma como foi exposto. Muito bom. Aleluia, né? Que bacana, porque houve, sim, exigências, mas eles não se sentiram oprimidos, né, ali. Quem mais vai? Quem mais vai? Temos um tempinho ainda aqui para se falar sobre isso, sobre o que essa palavra trouxe para você hoje. Kátia, eu acho lindo você trazer esse texto de Amós, e eu fiquei aqui namorando, olhando ele, lendo e relendo, porque é muito forte, né? A gente trazer uma palavra que é clara, como a Aninha colocou. Por isso que temos que nos aprofundar cada dia mais nas Escrituras, porque ele já fala para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Quer dizer, ele já estava lá atrás mostrando que Deus queria isso, né? Ele quer todos, não quer só aqueles poucos, né? E aí nós sentimos esse peso como parte de liderança, não que somos em títulos ou não, mas você ter que abrir a boca sempre. E isso tem me incomodado tremendamente, da gente estar sempre falando no nosso Deus e nos apresentarmos firmemente isso, né? Então, eu acho claríssimo e acho lindo. Aí eu digo assim, cada dia eu digo, ai, meu Deus do céu, não me lembro de ter lido esse trecho de Amós, vou lá para Amós estudar. Não dá vontade de ler mais, né? Dá vontade de ler mais. Você lê a palavra, você quer ler mais. É verdade. Quanto mais fala e lembra um daqui e dali, por isso que Bíblia de estudo enlouquece a gente, né? Porque mostra para frente, para trás, vai para frente nas cartas de Paulo, vai ver que vai falar, vai para trás, não sei o quê. Então a gente diz, ô Senhor, ainda sei tão pouco. Leio, mas eu ainda sei tão pouco. Então, e a gente precisa cada dia saber mais, para poder citar, está lá,
em Amós. Posso nem saber o versículo, mas está lá, entendeu? Isso tem me incomodado. Tânia, você tem que abre a cabeça, abre, Senhor, minha cabeça, para eu saber, pelo menos está em Amós. Posso não saber o versículo, mas eu sei aonde estás. Muito bom. Sempre aprendendo muito com você. Amém. Olha, a gente não precisa saber o endereço, não, mas a gente precisa que a palavra de Deus permeie o nosso ser, né? A palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, mas que a gente inala, né, esses pensamentos e a gente alinha a nossa mente com a mente de Cristo e o Espírito Santo nos lembra. Então, a gente precisa se permitir esse banho, né, diário, essa inalação diária de Espírito de Deus na nossa vida. Amém? É o que diz, né? Orar na palavra. Isso. É orar trazendo a palavra de Deus. É isso aí. Meditar. Ainda dá umazinha aí antes do pastor. Quem mais? Alguém para trazer um comentário que está queimando o seu coração? Vamos ver. Rosana. Então, o que me chamou a atenção foi essa questão dos conflitos, né? Como resolver os conflitos. E eu achei muito massa, assim, dele ter usado a palavra para resolver aquele conflito, né? E eu estava lendo aqui em Timóteo 3,16, que fala, né, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, né? Então, aquilo dali foi uma admoestação, né? Uma repreensão em amor, né? E a gente, que a gente possa usar mais, sabe? A palavra de Deus para admoestar em amor e resolver os conflitos, sabe? Eu achei muito, muito bacana, que ninguém foi defender com ignorância, não, mas ele foi lá na palavra e com amor, né? E se chegou à conclusão, né? Se chegou a um acordo, né? De aceitar os gentios, né? Eu achei muito bacana essa forma de resolução de conflitos. Resolução em paz, né? E, na verdade, aqui há dois conflitos. Há o conflito da questão da exigência da circuncisão e há um segundo conflito, que é a diferença entre Paulo e Barnabé na visão com relação a João, Marcos, né? E a gente vê que foi tudo resolvido em paz. Eu não comentei aqui, para não tomar muito tempo, mas eu vou dizer agora. A gente vai ver mais tarde, né? Lá no fim, na última carta de Paulo, ele dizendo assim, mande para mim, venha João Marcos, né? Que me é muito precioso. Eventualmente, Paulo e Marcos começaram a andar juntos de novo, né? Então, Deus tem um jeito dele de fazer as coisas, mas ele sempre traz harmonia e paz no meio do seu povo, minha gente. É muito boa essa palavra, maravilha. Alguém mais quer falar antes de eu passar para o pastorzão? Tá bom, então vamos lá, pastor. Bom dia para você. Bom dia, gente. Bom dia, Kátia. Eu estou aqui no deslocamento ainda, em direção à igreja, mas muito bom, como sempre, estarmos aqui, começando o domingo dessa maneira, e fico, assim, sempre muito empolgado com essa proposta de a palavra nos alimentar à palavra, né? A palavra nos leva à palavra cada vez mais e que nos leva à vida. Então, que a gente possa ter esse entendimento, né, dessa busca pela palavra. A palavra, ela fala ao nosso coração. Não é apenas um conjunto de regras, mas é o amor de Deus falando através, né, da palavra, falando ao nosso coração. Então, é isso aí. Vamos orar, que todos possam ter esse desejo de sair daqui e querer. Eu quero ler, como o Tânia falou, eu quero ler um pouco mais, eu quero ir atrás de alguma coisa a mais. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor Deus, pelo teu cuidado conosco, somos gratos porque tu nos deste essa palavra maravilhosa para que nós pudéssemos nos abastecer. Queremos viver, Senhor Deus, essa realidade como algo cotidiano, como algo natural, para que o teu sobrenatural se manifeste em cada um de nós, através de cada um de nós.
toma, Senhor Deus, esse dia como um dia de adoração à tua presença. Nós louvamos, bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Um beijo grande. Amém, bom dia. Hoje, reforçar aí todo mundo nas nossas celebrações, às 10 às 17. Hoje nós vamos ter o lançamento dessa campanha de jejum, aí do mover de Deus. Tenho certeza que Deus tem um mover todo especial quando a igreja se prostra em unidade, quando a igreja se prostra em santidade, quando a igreja se prostra diante da presença de Deus. Deus tem um mover especial para cada um de nós, todos juntos hoje nas nossas celebrações. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Deus Deus sempre no abençoe. tempo propício, sempre no tempo Deus certo, abençoe. né? Beijo para todo mundo. Beijo. Obrigada por estar aqui. Deus abençoe cada um. Beijão.